Paz do Senhor para todos, queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Desta feita mais um EBD em pauta. E nessa oportunidade estaremos meditando na lição de número 11, lição que vai falar sobre a provisão de Deus, a promessa da provisão de Deus sobre a nossa vida. Está aqui hoje nos ajudando a gravar e meditar nesta lição, a irmã Débora, que é professora da classe Dorcas. Pai do Senhor, irmã Débora. Senhor, pastor. Pai do Senhor, a todos os nossos ouvintes, professores e demais irmãos que estarão assistindo a nossa aula. Nós, ali na lição de número 11, tem como título a promessa de provisão. O texto áureo se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática desta lição diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Esses são os três tópicos da nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, onde eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Irmã Débora fazendo uma oração para nós. Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença estamos neste momento, rendendo a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto neste momento, Senhor. Na ocasião, pedimos a direção do Senhor Espírito Santo para a ministração desta aula, Pai, que sirva de elevo espiritual para a vida de cada ouvinte, Senhor. Ilumina nossa mente e nos abençoa no decorrer desta aula, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, nós, quando estamos vendo no decorrer desse trimestre, falando sobre as promessas de Deus. E hoje chegamos a esta promessa que muitas vezes não é compreendida, porque fala de provisão. E na mente do ser humano, a provisão, sempre está tudo bem. Nós temos na mente que quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando nada dá de errado, então a provisão está acontecendo na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que compreender que não é sempre assim. Às vezes não é porque algo está dando errado aos nossos olhos humanos que nós temos que entender que está dando errado no plano divino. Se fôssemos olhar assim, dentro dessa introdução aqui, para nós compreendermos esta lição com um pouco mais de facilidade, se nós fôssemos olhar para a vida de Moisés, a vida de José,
Muita coisa aos olhos humanos estava dando errado, mas era a provisão de Deus para um propósito que ele tinha. Então, dentre essa introdução, eu aconselho ao professor que vai ministrar esta aula, para que haja uma compreensão mais fácil desse tema que é a provisão de Deus, 2 textos bíblicos nos ajudam muito. Um é Eclesiastes 3, onde nós compreendemos que há um tempo para tudo, e aí nós vamos meditar conforme os tópicos, os 3 tópicos da nossa lição, e quando nós fazemos um paralelo com Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado, dentro do propósito de Deus para a nossa vida, nós conseguimos entender que a provisão de Deus, mesmo quando as coisas parecem não dar certo, elas fazem parte da provisão de Deus. E um outro texto, mas já no Novo Testamento, é Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças ou do bem-aventurado. Então, ali parece algo que se contradiz, porém, todos os bem-aventurados, eles passam por um momento, ao olho humano, desfavorável, ou que parece que a pessoa está desprovida da provisão de Deus. Porém, quando nós entendemos esse contexto desses 2 textos bíblicos que eu citei aqui, fica mais fácil nós entendermos por onde passa a provisão na vida do ser humano. Não é isso, irmã Débora? É exatamente, pastor Paulo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas acham que a presença de Deus ou a provisão, como o senhor já mencionou, é o quê? É dinheiro na conta, é uma vida abastecida, uma vez que a palavra provisão, ela tem o sentido, o ato de prover, né? E o Senhor, ele tem compromisso com abastecer com aquilo que é necessário. Às vezes aquilo que nós achamos que é provisão não é o necessário, não é o que nós precisamos para a nossa vida, né? Então o Senhor, ele sempre vai prover o necessário para os seus filhos, em todos os momentos, ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Então, é nesse sentido que, né, a palavra provisão traz aí esse sentido de abastecimento, né, de reserva. Provisão é a pessoa que está com condições. Só que nós temos que entender que esta condição, essa promessa, quando nós estamos falando aqui de provisão, não é promessa humana, é promessa de Deus. Então é Deus, dentro daquele contexto dos textos que eu citei para ajuda da nossa compreensão, é que nós vamos compreender o que está acontecendo, e dentre ela a provisão maior de Deus que nós vamos ver no segundo tópico, terceiro tópico, nós vamos ver que é em Cristo Jesus, né? Esta é a provisão maior que Deus tem. Então, os meios para nós chegarmos a Cristo é que muitas vezes aos olhos humanos não são entendidos. No primeiro tópico, vai falar sobre a provisão das necessidades básicas. E aí nós precisamos também, com muito cautela e com a ajuda do Espírito Santo, entender na nossa vida o que são necessidades básicas. Porque existem muitas coisas que, como o Tiago mesmo diz, né, vocês não têm, às vezes, as coisas porque vocês pedem mal. Nós estamos pedindo fora daquilo que é o básico. O que seria o básico para a nossa vida, irmã Débora, dentro do contexto bíblico? O básico é aquilo que vai nos manter na nossa rotina diária, né? Seria a nossa alimentação, seria a provisão de remédios, essencialmente a paz no meio Porque como viver a provisão, pastor Paulo, se nós não passarmos na luta ou na dificuldade, na ausência? É na ausência que o Senhor vai trazer a sua provisão, né? Então, assim, o básico para nós é aquilo necessário, que nós temos necessidades diárias. Então, é aquilo que nos sacia a cada dia. Quando nós olhamos para o que é necessário, Deus, quando Ele trouxe
ao povo que estava no deserto a provisão dele, de dia ele trazia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo para aquecer do frio do deserto. Quando ele trouxe ali o maná do céu e as cordonizes, Deus, ele deixou bem claro que não era para guardar nada, era para cada um comer à vontade, aquilo que quisesse, o quanto suportasse, mas porém, nada era para se guardar. Então, a provisão aqui, o básico, nós temos que ter em mente isso. O básico é aquilo que eu preciso hoje para sobreviver. E geralmente o ser humano carrega em si essa tendência de acumular para o amanhã, para o depois, para a semana que vem. Então, o contexto bíblico aqui de básico é aquilo que eu preciso para sobreviver hoje. Então, eu preciso de alimentação hoje. O que é o básico? Então, seria isso. E é essa necessidade que Deus fala que não vai faltar para nenhum de nós. Essa provisão básica daquilo que eu preciso para sobreviver hoje é como o povo precisava de água para beber. Deus provinha a água para todos saciar a sua fome. Então, essas necessidades básicas, Deus tem compromisso com qualquer ser humano, desde que seja o básico. Quando eu começo a partir o meu pensamento, que é o que nós vamos ver aqui, a ansiedade começa a aparecer. Eu quero todo dia ter um banquete, eu quero todo dia ter abundância de muita coisa, sendo que eu não preciso. Então, é nesse sentido aí que a ansiedade vai nos trazendo, vai nos aparecendo no ser humano, porque nós não queremos somente o de hoje, nós queremos o de amanhã, o de semana que vem, o do ano que vem, nós já queremos saber o que vai acontecer, nós queremos ter o controle disso. E vai na contramão do que nós estamos vendo na lição, que essa provisão, essa promessa vem de Deus, não é isso, Mandela? Quando o senhor mencionou sobre o povo ali, a provisão do maná ali, que eles, por não acreditar que no dia seguinte haveria a provisão, eles guardavam, aquilo ali estragava, Mateus chama essas pessoas, ou chama nós de homens de pequena fé, né? Quando nós limitamos Deus, nós cometemos estes mesmos erros, de achar que eu preciso trabalhar de domingo a domingo, porque senão não haverá provisão para a minha casa, quando a provisão não depende de mim. É lógico que tem a minha parte que eu devo fazer, mas sem aquela vida ansiosa, aquela vida, uma preocupação ao extremo a ponto de não ter paz. A preocupação, a ansiedade pelo amanhã é tão exacerbada que acaba não tendo paz. E é sobre isso que o comentarista vem dizendo e nos ensinando nesta aula. E nós já vimos nas lições passadas aí, falando sobre a paz, né, como a irmã já citou, que a paz ela é algo que nós temos que viver a paz, né? Nos ajuda a ter saúde, a paz. Quando o cristão, quando a pessoa ela tem paz com Deus, paz em Cristo, como nós vimos, que Cristo nos traz a paz através da salvação da nossa alma, então nós temos consciência, é um conjunto de fatores que vai nos trazendo entendimento, que nós temos este cuidado diário de Deus. E bem lembrado pela irmã Débora, que quando nós estamos muito ansiosos pelas coisas futuras, nós estamos deixando Deus, estamos dizendo para Deus, não precisa o Senhor agir, eu sei fazer tudo, eu consigo. E aí é um pouquinho daquilo que Pedro tentou fazer no barco. E ele tentou, quando ele viu que aí ele esperou na provisão de Jesus. Aí ele não está vendo que nós estamos aqui quase morrendo, né? O Senhor não se importa com isso? Então, a ansiedade é aquilo ali. Pedro quis resolver tudo. Se ele tivesse antes falado, Jesus, olha a situação, olha a tempestade, o que nós vamos fazer? Então, é nesse sentido aí que o subtópico 1 fala aqui, para nós não ficarmos ansiosos quanto às coisas cotidianas, às nossas necessidades cotidianas. Nós confundimos isso, né? Nós precisamos crer que o Senhor prometeu prover, e essa preocupação ao extremo, ela tem alguns malefícios.
ela é prejudicial para a nossa saúde, reduz a nossa produtividade e ela afeta também o modo, pastor Paulo, como nós lidamos com o nosso próximo, se é o patrão e o empregado, né, o senhor e o servo, ele passa a tratar os seus servos de forma truculenta, exigindo cada dia mais e mais e mais, e a ponto de diminuir nossa confiança em Deus e fazer com que aquilo que outrora era prazeroso, hoje se torna algo enfadonho. Por quê? Porque parece que, por mais que eu empenho todos os meus esforços, eu não estou conquistando ao nível que eu gostaria de estar conquistando, né? Então, essa preocupação, ela traz sérios malefícios. E quantos de nós dentro da igreja estamos vivendo, pastor Paulo, nessa situação? Estamos vivendo, aprendendo terças e domingo na escola bíblica dominical, a gente vem, e mesmo assim não estamos colocando em prática, em depositar a nossa confiança, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele cuida do nosso amanhã. Eu acho que é pertinente. Uma certa feita, na minha casa faltou. Em uma manhã faltou o alimento, éramos todos pequenos e o meu pai não trabalhava na cidade, ele trabalhava a semana toda fora e na semana anterior ele não tinha feito venda alguma e aquele dia a minha mãe não tinha nada para fazer o almoço. E eu creio que a minha mãe orou naquela manhã e disse para o Senhor que precisava do alimento. E, pastor Paulo, acredite, antes do almoço o Senhor enviou. Ele enviou um carro, ali trouxe inúmeras caixas, não foi apenas o arroz e o feijão. Mandou uma provisão para um tempo bem grande. Então, por quê? Porque o Senhor, quando nós confiamos nele, ele faz além daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente pensa. Então, vale a pena a gente depositar nossa confiança no Senhor e saber que ele vai prover. Da maneira dele, como o Senhor já mencionou, ele vai prover, com certeza, o básico para o nosso dia a dia. Que é a provisão de Deus dentro do que nós estamos compreendendo dentro da lição. A primeira necessidade da provisão de Deus é não ficar ansiosos quanto aquilo que vai acontecer. Se Deus prometeu, isso nós temos certeza que nós estamos servindo e caminhando na presença desse Deus, nós temos que ter a certeza que Ele vai prover. Como eu já mencionei no início aqui, tempos incertos e momentos incertos servem para nos fortalecer a nossa fé e nos entender que Deus ele está próximo. Foi o que aconteceu com José. A provisão de Deus sobre a vida de José não estava em impedir que ele fosse vendido para os seus irmãos, que ele se tornasse escravo. Não, mas isso fazia parte do plano de Deus. E a provisão de Deus foi dar o escape na hora certa, foi impedir que seus irmãos matassem ele. Então, a provisão de Deus veio de alguma forma que, às vezes, aos olhos humanos, ela não é bem compreendida. Porque, como a palavra provisão, nós já vimos no início, traz a questão de fartura, então, nós, seres humanos, temos a tendência de imaginar que provisão de Deus é quando a conta bancária está explodindo, quando cada 6 meses eu estou trocando de carro, quando tudo está bem, e às vezes não. Deus tem os seus propósitos. É por isso que eu citei Eclesiastes 3. Existe o tempo de construir lá em Eclesiastes e existe o tempo de derribar o que foi construído. E às vezes nós nos encontramos nesse momento. E mesmo derribando o que foi construído, é a provisão de Deus, porque ela vai se tornar em bênção depois. Como a irmã disse, um momento difícil que eles viveram, mas Deus estava ali provendo o necessário para eles. Então, nós estamos vivendo num tempo de pessoas ansiosas, ao extremo justamente por causa disso, querem demais de uma coisa. Não é o básico, sai daquilo que é o básico, né? Se nós formos analisar, pastor, não existe provisão quando a minha conta bancária está cheia. Não existe provisão quando a minha despensa está bem organizadinha e não está faltando nada. O que é provisão? É prover.
Naquele momento que você precisa prover, é claro que se a gente tem o dinheiro na conta, se nós fizemos a nossa feira do mês, o Senhor deu condição, providenciou, mas assim, viver a provisão de Deus é quando não se tem e Ele prova que Ele é capaz. Quando nós depositamos a nossa fé nele, não, independente de que se hoje eu cozinhei a última medida de arroz, de alimento, amanhã eu sei que eu preciso do alimento, de onde vai vir eu não sei, mas eu creio que se eu não for ociosa, preguiçosa e por alguma limitação eu não pude conseguir, o Senhor Ele vai se responsabilizar. E nesse momento a gente vai viver a provisão do Senhor, né? Isso. Então, é nesse sentido aí que a lição, ela vai caminhando, ela vai nos mostrando e nos fazendo entender que nós não devemos interpretar esses momentos como algo que Deus não esteja olhando ou cuidando de nós, mas sim ao contrário. É a hora que Deus quer mostrar, como a irmã Débora falou aqui, né? É a hora que Deus está querendo mostrar a provisão, o sustento, a mão dele estendida ali, o cuidado dele, a promessa dele se cumprindo. Às vezes nós temos que passar um momento de escassez para poder entender depois a provisão de Deus. E José lá na frente, quando viu os seus irmãos, e ele viu a seca, como tudo aconteceu, ele nas suas palavras ele disse aos seus irmãos, não queiram mal, eu não vou fazer mal para você, porque eu entendo que para isso Deus me trouxe aqui, porque se eu não fosse governador do Egito hoje, e ele tivesse me dado aquele sonho das vacas magras e tivesse guardado o alimento, hoje nós todos estaríamos mortos. Então, é nesse sentido, nos momentos de escassez, que a lição tenta nos mostrar, está nos mostrando aqui através da palavra, que a provisão de Deus ela vai acontecer da melhor forma possível. E quando esta provisão vem, meus irmãos, é a melhor que nós temos. É o que mais vai saciar, é o que mais vai dar alegria, embora às vezes seja pouco, mas porque justamente nós não tínhamos nada e entendemos que tudo veio de Deus. E isso é maravilhoso e completa a nossa vida. E é o objetivo central do nosso trimestre, pastor, é nos ensinar sobre a confiança, né? O tema central da nossa lição, as promessas de Deus, e confie, viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós vemos quando aquela viúva veio o credor e queria levar os filhos dela. Então, assim, ali ela pôde viver a provisão do Senhor. E uma parte, pastor Paulo, que eu acho muito interessante é que ela segue todas as orientações ali do profeta. E uma orientação que outrora eu perguntei para o Senhor, por que, Senhor? O profeta disse a ela que era para conseguir aquele monte de vasos vazios e fechar a porta. E eu passei um tempo indagando por que fechar a porta. E o Senhor me fez entender, pastor, naquela tarde, que o que ela tinha era tão mínimo que se a vizinhança visse a quantidade de vasos vazios e a quantidade de azeite que tinha, ia fazer ela fraquejar na fé dela. Então, nós precisamos fechar as brechas, qualquer brecha que houver na nossa vida, que o inimigo queira colocar dúvida para fazer nós vacilar na nossa fé. E ali ela obedeceu, creu que aquelas vasilhas, inúmeras vasilhas, poderiam ser enchidas a partir de um pequeno recipiente com um pouquinho de azeite que ela tinha. Então, é sobre isso que o Espírito Santo quer nos fazer entender nesse trimestre. Entender que quando não tem, ainda assim há esperança. A provisão virá com toda certeza. Que é o cuidado de Deus, aonde nós conseguimos entender. Porque se as coisas elas vão num ritmo assim, e tudo vai acontecendo da maneira às vezes como nós pensamos, nós temos a tendência de não achar que somos nós mesmos. Eu consegui, foi eu que negociei, eu que comprei, eu que vendi, eu que construí. Então, e às vezes nós vamos deixando Deus de lado, e aí vem esses momentos para nós entendermos que tudo que nós temos
é Deus que está fazendo. Outra passagem, como a que a irmã Débora citou aqui, é aquela passagem também onde Deus multiplica a farinha da panela. Aquela mulher só tinha aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite, e ela disse, eu só vou fazer, nós vamos comer e aguardar a morte, porque não tem mais nada. E o profeta pediu o primeiro bolo para que fizesse para ele, e ela obedeceu, entendeu ali aquele momento. Veja que aos olhos humanos isso é algo, né, sem nexo. Eu só tenho para mim e para o meu filho. Aí chega alguém pedindo, eu vou deixar de comer, alimentar o meu filho para dar para alguém, mas veja que era Deus falando. E aí a palavra do profeta para aquela mulher foi, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, até vir outra colheita, Deus, por causa daquela atitude daquela mulher, Deus não permitiria que ela passasse fome. É como a questão do azeite ali. Então, são momentos bíblicos que Deus prova a sua promessa de provisão no básico que nós temos. E dentro aqui o contexto do primeiro tópico, ela passa pelo alimento, passa pela nossa vestimenta, como aconteceu já citado aqui, no povo no deserto. A vestimenta daquele povo não se envelheceu, 40 anos caminhando no deserto, a vestimenta não se envelheceu, os sapatos não se desgastaram. Então, isso é a provisão de Deus. O alimento vinha cotidianamente. Tivemos até esse dia uma ministração no Templo Central aqui, onde o pastor que ministrou, ele citou algumas somas, né, para alimentar, a quantidade para poder alimentar o povo que estava no deserto. Então, é algo que somente Deus conseguia, né? A água sair de uma rocha para alimentar, nós não estamos falando de uma, duas pessoas, mas ali eram 600 mil homens, fora as suas esposas e fora os filhos. Então, era uma multidão e a água nunca deixou. Então, nesse contexto do primeiro tópico aqui, irmãos, nós temos que entender que essa provisão, quanto ao nosso alimento, quanto à nossa vestimenta, ela vai vir com certeza. É uma promessa de Deus, se cumpriu nos textos bíblicos, se cumpriu nos testemunhos, como a própria irmã Débora já citou aqui, a experiência que ela venceu. Eu, né, já ouvi inúmeros testemunhos e presenciei acontecimentos. Então, a provisão de Deus, ela vem com certeza sobre a nossa vida. Não é isso, não? Exatamente. Pedro, ele vem falando que é para a gente lançar, né, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E Timóteo também, ele fala que se nós tivermos o sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, nós vivemos, a Organização Mundial de Saúde, pastor, aqui vem dizendo que o transtorno de ansiedade foi considerado uma epidemia crescida e o Brasil, ele bate o ranking, ele saiu na frente de tantas pessoas ansiosas e vivendo assim uma angústia profunda, porque as incertezas do amanhã, as pessoas têm medo do amanhã. Então, elas acabam vivendo uma vida perturbada e deixando com que isso domine os corações, ao invés de fazer, como Pedro diz, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e saber que quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele vai prover, como Ele cuida. A gente olha para os animais, as aves dos campos, é uma das menores das criação de Deus. Mesmo assim, eu particularmente nunca presenciei uma ave morrendo de fome, nunca vi. A gente vê uma ave morta por algo que algum outro animal ou o próprio ser humano matou, mas de fome eu nunca vi você encontrar uma avezinha raquítica ali. Então, o que Mateus vem falando para nós? Se o Senhor cuida dos lírios, cuida das aves, o que será de nós? Ele também vai prover. Então, nós precisamos aprender a dominar nossa ansiedade confiando no Senhor, porque Ele vai prover. Ele falou e fiel é o que prometeu e Ele vai cumprir.
Então, quando nós não entendemos aqui o contexto da provisão do básico para a nossa vida, aí nós vamos entrando no segundo tópico da nossa lição, como a Débora já fez aqui uma ilustração, que isso começa a afetar os nossos sentimentos. E aí é onde vem falando da provisão de Deus no básico para a nossa vida e supre também as nossas necessidades emocionais. Como diz aqui, nós somos seres que, como diz aqui, por isso a mordomia da alma é indispensável para o bem-estar completo. Quer dizer, nós temos que entender que a nossa alma ela tem que ser alimentada, ela recebe e ela faz também essa questão dessa doação para Deus. Como é que nós doamos para Deus? A nossa fé, a nossa confiança, aguardar o momento certo. Então, essa relação que Deus tem conosco e emocionalmente Ele nos completa, Ele nos traz, como a irmã Débora disse no começo, que paz aos nossos sentimentos. Deus provê emocionalmente, nós conseguimos entender a provisão de Deus. Maria entendeu isso, quando ela ajoelhou-se ali, se prostrou diante de Jesus e escutava Jesus. Ela entendeu que a provisão que Jesus estava dando ali, as palavras de Jesus estavam saciando a necessidade emocional que ela tinha, as falhas, o que ela via de defeito nelas. Através das palavras de Jesus, aquilo ia trazendo um sossego, uma tranquilidade para ela. E por isso que Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Você está tão afadigada, Marta, você está com tanta coisa aí, e Maria escolheu a melhor parte. Ela está sendo saciada, ela está sendo acalmada, ela está tendo paz aqui ouvindo as minhas palavras, coisa que todos deveriam ter, não é isso, Mandela? Exatamente. O primeiro tópico, o pastor Paulo, ele vem falando sobre as nossas necessidades físicas, né? Uhum. O Senhor, com o nosso corpo, o Senhor, Ele provê. Mas nós não somos só corpo, como o senhor já mencionou, nós também somos um ser tricotômico, né? Que é corpo, alma e espírito, que são os 3 pontos da nossa lição. E dentro desse segundo ponto sobre os seres integrais, eu achei interessante, pastor, e gostaria de fazer menção sobre a fala do nosso psicólogo, o irmão Lucas Simon. Ele diz o seguinte, que não podemos negar a existência das doenças emocionais e espirituais. E até certo tempo, pastor Paulo, as doenças emocionais, elas eram tidas como malignas, como algo diabólico, e nós não podemos negar a existência dessas doenças, né? E aí ele vem dizendo que a nossa alma, ela se entristece, ela sente afeto, ela se comporta. E tanto a alma quanto o espírito, eles não podem ser mortos, porém pode entristecer-se, pecar e adoecer. E aí vem um ledo engano, pastor Paulo, onde as pessoas doentes emocionalmente falando, elas estão ou às vezes no pecado por algo que alguém fez, não perdoou, porque sabemos que a falta de perdão traz sérios transtornos na vida do ser humano. Aí vem com a ideia do suicídio, onde acha que vai buscar alívio através do suicídio, mas o Lucas ele deixa claro que, e a palavra do Senhor também deixa claro para nós que nós não somos só corpo. Se nós fôssemos só corpo, o suicídio resolveria, colocaria um fim ali. Mas as pessoas doentes esquecem que a cura, que é o que nós vamos ver mais adiante, para um emocional doente, é o quê? É a fé de que Jesus pode sarar as feridas do coração, pode prover as necessidades que o ser humano tem, né? Então,
Nós vivemos uma sociedade, Pastor Paulo, que os valores eles têm invertido. As pessoas se tornaram mais frias, estressadas, deprimidas, pessoas que têm tudo, tem gente que acha que a provisão, tendo muita coisa, tem felicidade. E quantas pessoas riquíssimas têm procurado ajudas psicológicas por conta das doenças emocionais? Por quê? Porque dinheiro ele não garante a paz da alma do ser humano. Porque o que garante a nossa paz, o que controla essa ansiedade do mundo é a segurança de que mesmo que o nosso barco, como o senhor já mencionou, que o barquinho deles estava em meio ao alto mar, mas no momento que eles entenderam que Jesus estava com eles e puderam descansar e acreditar que Jesus traria a bonança, traria a calmaria, tudo se fez bonança. Então é isso que nós precisamos entender. A cura para as nossas doenças emocionais, elas existem sim, mas nós precisamos, o primeiro passo para a cura emocional é descansar, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e crer que Ele tem cuidado de nós. O dinheiro compra muita coisa, mas não tudo, né? E infelizmente tem pessoas que acham que o dinheiro ele é capaz de solucionar todos os problemas, e não é bem assim, como já foi citado aqui. Quantas pessoas milionárias vão para o suicídio, estão depressivas, né? Então não é isso. O dinheiro é uma bênção quando ele vem com a bênção de Deus. Eu tenho que estar de bem com Deus, né? Nós está inserido lá no terceiro tópico, mas estando bem com Deus, tudo que nós temos, Ele sacia. O pouco que temos, Ele sacia. Ele é suficiente. Nós sentimos, né, a nossa alma, como nós estamos vendo aqui no tópico 2, o nosso físico e a nossa alma, ela é tranquilizada, porque nós temos certeza que essa provisão está vindo da parte de Deus. E nós temos que ter cuidado, pastor Paulo, que a ansiedade, ela desencadeia inúmeros problemas físicos na nossa vida. Um estudo publicado pela revista Science mostrou que as emoções provocam respostas importantes a nível cerebral, pastor. Eu achei muito interessante que foi feito um experimento entre alguns participantes ali, e eles foram submetidos a traumas emocionais como rejeição de seus parceiros. E a parte do cérebro, pastor, que recebeu essa informação da rejeição, foi a mesma localizada, o mesmo local onde essa informação de rejeição foi localizada no mesmo local que quando sentimos a dor física. E eu me lembrei de uma situação que eu presenciei essa semana, porque as doenças psicossomáticas, elas são causadas por sofrimentos psicológicos, né? Que são raiva, depressão, estresse, tristeza, culpa, o luto, enfim. E eu presenciei essa semana uma pessoa que eu estou lidando com ela, e ela está vivendo a questão do luto. E veio assim uma recaída essa semana, e ela estava, pastor, roxa, como se ela tivesse levado assim algumas pancadas. Só para nós entendermos que é muito grave a situação do nosso emocional, e nós precisamos pedir para o Senhor Ele controlar porque existem situações que são angustiantes, sim, mas nós não podemos encarar como o fim de tudo. Precisamos, nesses momentos, entregar tudo, todos os nossos cansaços, nossas ansiedades, nossas angústias e preocupações, inquietudes nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele solucione, traga essa calmaria para nós. Porque até mesmo o câncer, nós podemos, com os nossos níveis emocionais elevados, nós podemos desencadear. Pesquisas já comprovaram que o câncer ele se desenvolve a partir a queda da nossa imunidade. Então, assim, é muito grave nós não sabermos lidar conosco ou com pessoas que estão sofrendo com algum distúrbio emocional. Isso.
nível de ansiedade altíssimo, né? Tudo isso faz com que o nosso corpo desregule, o nosso emocional saia fora do que é normal, e aí vem ansiedade, vem esses sentimentos, e aí a pessoa começa a sair fora, e como nós estamos vendo aqui, ela causa o reflexo no nosso corpo, né? O nosso emocional, ele estando abalado, ele afeta todo o nosso corpo. Por isso que no subtópico 2 aqui da lição, traz aqui essa assustador relato, né? essa pesquisa, essa constatação, melhor dizendo, que hoje, né, em torno de 300 milhões de pessoas do planeta estão passando. Isso são números que são conhecidos, fora aquelas pessoas que não procuram um médico, não procuram uma ajuda, estão sofrendo deste mal e às vezes não está contabilizado. Então veja a enormidade. E no Brasil aqui, 18,6 milhões de pessoas hoje da nossa população estão passando por problema de ansiedade. Essa incerteza do amanhã, da provisão, do que vai ter, do que vai fazer, como é que vai estar, como é que vai... Então, isso está afetando enormemente a falta de entender que Deus é a nossa provisão. Nós estamos vivendo um tempo caminhando para o fim de todas as coisas, que a Bíblia diz que muitas coisas aconteceriam, estão acontecendo, e nós estamos vendo que as pestes, como está lá em Mateus 24, né, as fomes, as pestes, as doenças, elas estão somente aumentando cada vez mais por causa desse ritmo de vida desenfreado que o ser humano não entende e não vive. Primeiro com Deus, e não tem essa certeza de provisão. E esse transtorno de ansiedade chegou a esse número, pastor, tudo por quê? Por ausência de paz. Ausência de paz na vida do ser humano, e é o que o terceiro item do segundo ponto da lição vai falar, sobre a solução para a ansiedade. A própria medicina, a psicologia entendeu que o tratamento psicológico, pastor, associado ao espiritual tem uma eficácia melhor, tem um avanço melhor, né? Então, nós precisamos confiar ao Senhor, porque Jesus, Ele é a solução. Não existe outro caminho. A medicina, ela tem meios que controlam, mas a cura para esses transtornos de ansiedade é somente Jesus que tem, porque Ele sempre curou. Multidões e multidões seguiam Jesus e Ele nunca deixou ninguém sem ser atendido. E ainda hoje, se o nosso ouvinte que vai assistir a nossa aula achar que Jesus ele não cura, Ele é o mesmo e Ele cura. Ele é poderoso e Ele sempre vai estar cuidando dos seus. Isso. Então nós vemos que a solução, como o subtópico 3, né, é a pessoa de Jesus Cristo. Uma grande parte desta incerteza, entrando aqui nesse assunto, o ser humano ele tem devido a aquele ato punitivo quando Adão pecou e foi expulso. Então aquele sentimento de ter sido expulso, ele reina em todo, ele está inserido dentro de todo ser humano. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todo ser humano, ele carrega esse sentimento dentro de si. E quando isso aí vai aliando-se a esses elementos que nós já citamos nos tópicos que já passamos, isso só vai se agravando. Inicia-se com essa incerteza da vida, o que será depois da morte? E as pessoas têm consciência, aqueles que não estão servindo a Deus, eles têm consciência que estão errados. Eles conhecem, eles sabem que estão errados, mas estão aprisionados, eles não permitem. E Deus, como um ser que tem aí dentro da sua soberania, o ato permissivo, a sua vontade permissiva, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus,
ele num ato soberano, ele proveu a salvação para todo ser humano. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio e que o desejo dele é que todos se salvem. Esses atos fazem parte da soberania de Deus, né, na sua plenitude. Só que também Deus, ele tem a sua vontade permissiva, e aí ele respeita o meu livre-arbítrio. Eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero confiar em Deus. Se eu quero, ele respeita, e se eu não quero, ele respeita também. Então, por isso que a palavra que nos diz, e cita vários exemplos bíblicos aqui, que a solução para esta ansiedade é a pessoa de Cristo Jesus, que é o que nós vamos caminhando aqui para o último tópico, que é a principal necessidade do ser humano. Mas ela reflete nesses outros itens que nós falamos atrás, né? A necessidade da salvação, que é o primeiro item do tópico 3. É a principal. Quando eu tenho esta certeza da salvação, a minha vida ela é bem diferente. Não é isso, irmã Débora? Exatamente. Romanos ele vem dizendo que o pecado entrou por um homem. E aí é o que o senhor já disse. E, infelizmente, nós carregamos essa culpa. E a culpa, nós precisamos entender que o Senhor ele já pagou essa culpa. Então, não precisamos viver pensando que o que vai ser de mim amanhã, porque se nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade e entender que nós todos pecamos, mas reconhecer que Jesus, né, ele é a porta, a saída para nós vamos vencer essa ansiedade. Ele já proveu a salvação. Ele já desenfeitou a sua glória enviando Jesus aqui na terra, né? E trouxe salvação a todos os homens, mas é preciso que nós confiemos, é preciso entender que nós temos essa necessidade e querer, como o senhor já disse, querer porque o Senhor ele respeita. Recentemente eu fiquei indagando sobre algo que aconteceu na vida de uma pessoa, porque toda a família orou pedindo a Deus a cura da alma dele, a cura dele, e no final da conta isso não aconteceu. E aí eu me perguntei, peguei me questionando e falei, mas Senhor, todos oraram, é como se eu ouvisse a voz, pastor Paulo, as pessoas são dotadas de livre-arbítrio. A esposa queria, a família queria, mas e ele quis? Então o Senhor ele não é invasivo. Todos nós pecamos. Mas o que acontece? Jesus morreu para todos os que crê. Todo aquele que crê e aceitar Jesus tem essa salvação garantida. E junto com a salvação nós vemos que vem essa cura para a ansiedade, essa tranquilidade, esta paz, este sossego. Somente nós já passamos pela lição que falou especificamente da paz e nós já entendemos lá que a paz na sua plenitude da palavra, ela só vem através da salvação em Cristo Jesus. Porque o maior medo que nós vimos lá que o ser humano tem justamente é a morte, de morrer, né, o sentimento de morte, morrer e não saber, ou saber para onde vai. E isso atormenta o homem e se reflete em todo esse contexto que nós estamos vendo aqui. O homem perde esse sentimento de entender a provisão de Deus, que Deus está provendo a salvação para ele, a solução para os seus males, e ele conscientemente está rejeitando. Então, entra numa batalha, como a irmã Débora já citou aqui, que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. O nosso espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Quando não há esta ligação, tudo isso reflete na vida do ser humano. E aí, nós, seres humanos, quando nós não entendemos isso, aí nós vamos tentar solucionar esse vazio que é a salvação em Cristo, com o dinheiro, com a fama, com a posição, com o status na sociedade, ou ter, né,
uma enormidade financeiramente falando, achando que isso, como nós já comentamos aqui, vai solucionar este vazio que vem somente daquilo que nós, né, como ser humano, a irmã Débora já citou aqui Romanos, o pecado veio por um homem e a solução também, o apóstolo Paulo diz que veio por um homem também, que é Jesus Cristo, não é isso, irmã Débora? Exatamente, pastor. Então nós vamos ver aí no subtópico 2 a questão da necessidade da presença e direção de Deus. Nós, seres humanos, automaticamente sentimos essa necessidade. Às vezes nós não compreendemos como isso acontece dentro da nossa vida, mas o ser humano ele tem essa necessidade de ser guiado por Deus, né? de ter esta direção, esse direcionamento de Deus para as coisas corretas. Haja visto como aí nós vamos voltar lá naquelas citações bíblicas que eu citei, o exemplo de José. José, naquele momento, estava tudo dando errado, aos olhos humanos, tudo dando errado. Mas Deus estava ali, como diz aqui, direcionando a vida de José para o propósito que Deus tinha. Moisés já fazia parte do propósito de salvação do povo do Egito. Mas durante 80 anos da sua vida, as coisas não foram como as pessoas imaginavam. Ninguém entendia que Deus já estava provendo o Salvador, o libertador do povo do Egito. Então foram 40 anos que José passou dentro do palácio, no Egito, e depois mais 40 anos no deserto, e já fazia parte da provisão de Deus, porque Deus mesmo disse, a oração do povo chegou aos meus ouvidos. Só que o contexto ali, ninguém estava entendendo essa direção de Deus, esse controle de Deus, a soberania de Deus sobre a vida, né, e os propósitos dele. E isso, quando nós não compreendemos, irmão, não deixamos, como diz aqui, de tempos em tempos precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Quando nós tomamos a direção da nossa vida e excluímos Deus dela, o resultado sempre vai ser assustador, porque fomos nós que, né, tiramos da mão de Deus, da direção de Deus, e achamos que fazer da melhor maneira que nós queríamos. Davi, nós temos um exemplo sobre a presença de Deus na vida de Davi, quando ele comete aquele pecado ali, né? E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Nunca foi Deus que afastou-se do homem. Foi o homem que, por intermédio do pecado, da desobediência, ele se afastou de Deus. Então, por intermédio daquele pecado, Davi, ele viveu aí essa profunda ausência de Deus, né? E aí, lá em Salmo 51, versículo 10 e 11, ele vem dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável e não me expulse da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Aí ele continua pedindo, devolve-me a alegria da tua salvação. Então, possuído por uma tamanha angústia, pastor, ele anseia pela presença de Deus. Então, acredito que a doença mais profunda na vida do ser humano é a ausência de Deus, onde ele tenta preencher essa lacuna com o quê? Com tudo isso que o Senhor já colocou, que é no trabalho para tentar conquistar grandes posses, achando que isso vai preencher esse vazio, quando na verdade, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele não tem sono, é nas noitadas, é nas bebedeiras, é nas farras, mas no dia seguinte tudo volta como era antes e a ausência, o vazio, ele continua ali, né? Então, é preciso nós anelarmos, nós ansiarmos pela presença de Deus em nossa vida e desejar ser guiado, não somente ter a presença de Deus, mas deixar com que as rédeas da nossa vida, a direção da nossa vida, esteja totalmente no controle do Senhor. Lá em Romanos 8, 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos
tomar essas decisões das quais o Senhor mencionou que rotineiramente nós temos decisões a serem tomadas. Quantas vezes, pastor, nós estamos orando por uma porta de emprego ou por uma decisão a ser tomada e de repente não surge apenas uma opção, surge uma, duas, inúmeras opções das quais a gente tem que escolher uma, optar por uma. O que fazer numa situação dessa? Orar e dizer, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso aceitar uma proposta de emprego, mas eu preciso da orientação, da direção do Senhor. Então, Senhor, fecha as portas que não forem do Senhor, me mostra o que eu tenho, a decisão a ser tomada, e deitar, pastor, e dormir, e o Senhor vai direcionar. Ou ele vai falar por intermédio da palavra, alguma coisa vai acontecer. O certo é que quando nós depositamos e colocamos a nossa direção totalmente no controle de Deus, nós não somos desapontados. E isso é a provisão de Deus, né? Isso aí faz parte da provisão de Deus, né? O exemplo citado de Davi aqui, dentro desse subtópico 2, diz que ao longo da vida de Davi, enquanto ele esteve sob a direção de Deus, ele derrotou urso, ele derrotou leão, ele derrotou gigante, exércitos numerosos, ele foi vencedor, enquanto ele esteve debaixo da direção de Deus. Quando ele tomou para si as rédeas, né, e por isso que as palavras que ele usou depois ali no Salmo 51, é quando ele entendeu isso aí, que ele fez do jeito que ele queria, pecou, caiu em pecado, porque saiu da direção de Deus, cometeu o pecado, e é por isso que nas palavras que a irmã Débora já citou aqui, nós vemos que ele entendeu isso, que enquanto ele esteve debaixo da direção de Deus, ele foi vitorioso em tudo, seja em qualquer contexto, ele era um homem vitorioso, em batalhas, guardado, quando Saul perseguia ele era protegido, Deus protegeu ele, guardou, né, proveu sustento para ele, fez tudo o que era necessário. E essa certeza nós devemos ter. Devemos ter que enquanto nós estivermos tomando decisões, estivermos caminhando, estivermos conduzindo a nossa vida debaixo da direção de Deus, da ordem de Deus, do mandato de Deus, nós podemos ter certeza e dormir tranquilos, e nós conseguimos dormir tranquilo, que Deus ele estará sempre com esta promessa de provisão ativa na nossa vida. Exatamente, pastor. E assim, nós precisamos entender que nós temos um alvo. E se todas as vezes, pastor, que nós desfocar o nosso olhar do nosso alvo, que é Cristo, e olhar para as nossas possibilidades, nós vamos sucumbir. Olha para o senhor ver Elias, o exemplo de Elias. Elias, ele enfrentou os servos de Baal, inúmeros servos de Baal. Ele disse que não ia chover e não choveu. E aí, de repente, ele se esconde. Ele passa por esse transtorno emocional aqui. Por quê? Porque ele começou a olhar para a capacidade dele. Ele tirou o foco de onde era possível e começou a olhar para ele. Foi onde ele entrou nesse estado de depressão, de angústia. E todas as vezes que nós fizermos isso, achar que fui eu que consegui, fui eu que conquistei, que eu sou boa o suficiente para algo, para fazer e acontecer, vai dar errado. Todas as vezes que nós tirar o nosso olhar de Cristo, nós vamos perder a batalha. E nesse contexto também, só lembrando de Pedro, né? Quando Pedro foi caminhar sobre as águas com o foco em Jesus, com a direção em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele tirou a atenção de Jesus e começou a olhar as ondas e o vento, ele começou a afundar. Assim somos nós também, e é o que a lição está nos dizendo aqui. Quando a direção de Deus, o foco é a pessoa de Cristo, nós conseguiremos ser vitoriosos, não as vitórias que nós pensamos, mas como nós já estamos, né, ilustrando dentro do contexto que a lição traz aqui. Nós vamos ter essa saciedade de que nós somos vitoriosos, né? Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, né? Porque ele já
ganhou toda a batalha para nós. E para nós fecharmos aqui o subtópico 3, desse tópico 3, nos nossos dias hoje, a pessoa que nos direciona, nos consola, nos ajuda, nos guia, nos impulsiona, nos capacita, nos fortalece, e quando nós não conseguimos fazer nada, a Bíblia diz que Ele intercede por nós ainda, é a pessoa do Espírito Santo. Jesus consumou a sua obra de salvação, subiu aos céus à direita de Deus Pai, e Ele mesmo disse, eu vou enviar um consolador para vocês, um outro consolador. Eu consolei a alma de vocês que necessitava de salvação, agora esta necessidade diária, o Espírito Santo vai estar com vocês, aí fazendo morada no coração de vocês, e todos os dias Ele vai estar induzindo vocês, conduzindo a vida de vocês para poder ter tranquilidade, ter paz, ter sossego, ter a alma saciada através dessa ação maravilhosa do Espírito Santo. Não é isso, irmã? Só para esclarecer, pastor Paulo, Jesus, dentro desses comentários, esses pontos mencionados aqui, não está querendo dizer que é errado o cristão tomar providências, né, para suprir suas futuras necessidades. Não há nada de errado nisso. O que ele realmente reprova é a ansiedade, aquela preocupação angustiada da pessoa, né, angustiosa, revelando a falta de fé. E quando, pastor Paulo, as nossas condições não forem mais possíveis, aí entra o que o apóstolo Paulo diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. É saber que se hoje eu estou conseguindo, o Senhor tem me dado condição, se amanhã eu não conseguir, Ele vai providenciar. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, pastor Paulo, a direção do Espírito Santo ela é indispensável. O pregador, ele pode montar o maior e melhor sermão, com todas as correções gramaticais ali, mas se não tiver o Espírito Santo para convencer o pecador, a palavra dele não vai surtir efeito. Então, o Espírito Santo é ele que capacita quem vai evangelizar, enfim, na vida do cristão, a presença e a atuação do Espírito Santo ela é indispensável. E aí ele faz a ligação, né, do indivíduo, e quando o indivíduo ele está bem dentro do contexto com Cristo, né, e das suas emoções, emocionalmente falando aqui, como nós já vimos, aí ele consegue, dentro do contexto de igreja, ser uma bênção, trazer paz dentro do seio da igreja. Ele consegue ter uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, né, ele consegue enxergar as necessidades das demais pessoas. Uma grande falha que nós vemos hoje no meio cristão é que às vezes muitas pessoas hoje não têm tempo mais, devido a essa busca desenfreada das coisas materiais, não tem tempo mais para estar numa terça-feira ouvindo o ensino da palavra de Deus, não tem tempo para estar ao domingo, né, prestando uma adoração na escola bíblica, que é se fortalecendo, se alimentando da palavra e se fortalecendo. E aí a pessoa não tem base, ele não tem contexto para poder firmar a sua caminhada. E aí nós voltamos um pouquinho nesse subtópico, ele começa a tomar suas decisões e fazer a condução da sua vida fora da direção de Deus, e isso acarreta, né, sem a direção do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está falando para ele, não faz, não vai, dê um tempinho, vai para a igreja hoje, vá adorar a Deus, né? Não, hoje eu vou, e às vezes as coisas dão todas erradas. Então, precisamos entender esta direção, a necessidade da salvação, e para que nós possamos compreender a provisão de Deus. Sem isso, é impossível compreender a promessa da provisão de Deus, tanto na nossa vida material, emocional e principalmente a espiritual que nós estamos falando. Né? Exatamente. Então, partindo para a conclusão da nossa lição, meus irmãos, né,
é um assunto gostoso de se falar, né? E abre muitas portas aí para que haja comentário. Então nós vamos colocar. A conclusão, o escritor da lição diz assim: dessa forma, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. Esse é o convite que a lição nos trouxe aqui. A minha vida material, a minha vida emocional e a minha vida espiritual, ela tem que estar aqui plenamente na dependência de Deus em todos os momentos. A certeza que eu estou salvo, a certeza que eu estou vivendo a provisão de Deus e a certeza que Deus, amanhã, Ele vai prover a minha necessidade, isso aqui é o que faz com que nós sejamos abençoados pessoalmente, individualmente, e como nós já falamos aqui, no contexto de igreja, do trabalho, do casamento, família, todas essas áreas, elas são abençoadas a partir do momento que eu, como indivíduo, entendo isso, não é, Gisele? É preciso olhar para dentro de si e ver como está a nossa parte física, emocional e espiritual. Se algum desses fatores estiver em desequilíbrio, haverá desequilíbrio em todos os demais. Então, quando nós encontramos alguns irmãos tão grosso, áspero, sempre reclamando da vida, é preciso que ele entenda, faça uma autorreflexão de si próprio e procure ajuda. Não é feio, pastor Paulo, procurar ajuda, entender a sua necessidade, se é uma necessidade emocional. A gente já mencionou alguns sintomas das pessoas que estão doentes espiritualmente. Se o irmão que estiver assistindo essa aula, até mesmo nós, professores, nos encaixarmos a algum desses fatores descritos aqui, a gente precisa procurar ajuda, porque se eu estiver doente, eu vou adoecer as pessoas que estão próximas a mim, eu não vou ter paz no meu casamento, os meus filhos vão ficar perturbados com a minha falta de paz, todos ao meu redor serão afetados. Então é momento de nós fazermos uma reflexão e ver como está especialmente o nosso homem interior, o nosso emocional e o nosso espiritual, que se houver a paz do Espírito Santo na nossa vida, ele nos orientará e estaremos em harmonia com as pessoas que estão no nosso convívio. Amém. Então, dentro desse contexto de provisão divina aí, meus irmãos, que você, querido professor, tenha uma excelente aula neste domingo, que os teus alunos possam entender e estarem vivendo e ter exemplos, testemunhos desta provisão, desta promessa de provisão que está se cumprindo nas nossas vidas, em todas as esferas, que Deus esteja trabalhando como indivíduos e como sociedade, no contexto de igreja, casamento, tudo possa estar debaixo dessa promessa de provisão da parte de Deus. Agradecer, irmã Débora, e suas considerações, irmã Débora. Amém. Eu agradeço primeiramente a Deus por nos dar essa condição de poder estar aqui, aos nossos superintendentes pela confiança, e que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão assistindo esta aula. Agradecer a Deus e ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que sempre nos incentiva e tem o desejo que de cada vez a escola dominical, e quando a escola cresce, os cristãos crescem junto também com o aprendizado. Agradecer também a pessoa do nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da Escola Bíblica Dominical no campo de Jaru. A você, querido professor, uma excelente aula nesse domingo, e que Deus nos possa proporcionar outra oportunidade, se Deus assim quiser, em nome de Jesus.